Olá, seja bem-vindo. Eu sou a professora Ana Paula Barbon e a gente vai dar continuidade às nossas aulas sobre inspeção pós-mortem. Na última aula eu comentei com vocês, na verdade eu já fiz, uma introdução sobre o que é o processo, aonde a gente vai executar as ações de inspeção pós-mortem, quais são as linhas de inspeção. Então a gente já aprendeu um pouquinho o que verificar em cada uma dessas linhas. A gente verificou também e aprendemos que existe todo um aporte ambiental necessário para a gente conseguir executar as ações de inspeção pós-mortem com segurança, para ter um destino sanitário adequado para essas carcaças. Afinal de contas, é o nosso grande papel dentro da cadeia avícola. Então, bora entender agora um pouquinho cada uma dessas alterações que mais ou menos a gente já vem conversando na última aula, e eu falei para vocês que a gente vai agora determinar as principais alterações, conversar um pouquinho sobre elas, entender quais são os micro-organismos. Muitas vezes a gente tem aqui um aspecto microbiológico envolvido, como o caso do nosso primeiro exemplo do abscesso. Então a gente vai trabalhar exatamente quais são os critérios, os destinos para cada uma dessas alterações. E aí eu já adianto que para não ficar tão repetitiva a aula, chata, para vocês não desanimarem das nossas próximas aulas, dessa e da próxima aula, eu vou deixar descrito para vocês, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Descrito já para vocês a base legal, onde a gente encontra, qual é o critério de julgamento que a gente tem, que tomar sobre essa determinada lesão, essa determinada alteração. Então, em todos os nossos slides, eu já vou deixar aqui descrito, não vou ficar lendo para não ficar chato, para não ficar repetitiva a aula. Então, vou deixar disponível, vocês vão ter acesso a essas bases legais. Então, praticamente a gente vai trabalhar hoje com o nosso decreto 9.013 de 2017, o nosso RISPO, o nosso RISPO-A, porque é lá que a gente vai encontrar a descrição do que a gente tem que fazer diante de uma situação, de uma alteração, de uma lesão específica. Então eu vou deixar exatamente em qual inciso e qual artigo dentro da nossa legislação, ou seja, dentro do nosso decreto. Então vai estar aqui no cantinho do slide, tá? Mas eu não vou ficar lendo para não ficar repetitivo, mas vocês sabem já aonde encontrar, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do nosso primeiro, da nossa primeira lesão, da nossa primeira alteração muito comum dentro da cadeia avícola, que é a presença de abscessos, Afinal de contas, o que é um abscesso? É uma lesão que a gente vai, observar, principalmente com uma característica específica dentro da cadeia avícola, que é essa alteração, esse acúmulo de pus, esse agregado de pus, que geralmente não apresenta um odor tão forte como em outras espécies e é um pouco mais sequinho, do que em outras espécies animais. Ele parece ser muito mais fechado, pensando, num aspecto de distribuição de um abscesso dentro da carcaça. Mas o que leva, a ter essa concentração purulenta dentro, no desenvolvimento dessa ave? Em geral, o abscesso ele surge secundário a lesões. Então, ele sempre vai ter uma porta de entrada, onde eu tive uma multiplicação bacteriana, tá? Geralmente Staphylococcus, aureus está envolvido aqui, ou até mesmo a E. coli, são os dois principais agentes etiológicos que levam, a multiplicação aqui bacteriana e acaba levando a essa lesão conhecida como abscesso. Então, ele é secundário à lesão na pele, então a ave, por alguma bicagem excessiva de outra ave, teve essa lesão, ou um corte que aconteceu durante o transporte, falha durante o processo de manejo pré-abate, alguma lesão que abre essa pele, e acaba proporcionando, por a ave estar no ambiente contaminado, onde eu tenho a presença dessas bactérias, eu vou ter essa proliferação e essa produção purulenta, tá? Essa presença de pus que muitas vezes vem exatamente como a imagem, fechadinho, e que acaba facilitando um pouco a nossa
retirada, tá? Para daí ter o nosso destino adequado. Então, o que é, né, que a gente pode fazer? Quais são as possibilidades diante dessa situação? O que o decreto fala para nós? Que a gente provavelmente vai, né, fazer o desvio para o DIF, porque eu tenho que ter tempo para fazer a retirada, né, dessa lesão. Só lembrando que é DIF, que a gente viu na última aula, quem não viu, volta à aula, né, anterior. A gente falou que o DIF é o Departamento de Inspeção Final, é uma linha, né, paralela às outras linhas A, B e C, onde eu desvio a carcaça, porque eu preciso ter mais tempo para fazer, né, a minha avaliação, eu preciso ter mais tempo para retirar uma lesão, para ter, né, o meu critério aqui de julgamento adequado para daí dar o destino correto, se eu vou fazer uma liberação, se eu vou fazer uma condenação total, uma condenação parcial. Vocês vão perceber que muitos dos procedimentos que a gente vai adotar dentro, né, das alterações que a gente vai conversar durante as aulas, a gente vai desviar sim para o DIF, né, porque é mais seguro para a gente ter tempo, porque, né, em 2 segundos às vezes não é suficiente para fazer toda essa operação. Então acaba desviando para o DIF quando a gente não tem segurança ou não tem tempo para retirar dentro das linhas, tá? Então, abscesso a gente vai, né, como procedimento, desvia para o DIF e eu posso ter 2 opções, né, ou vou condenar parcialmente. Quando isso acontece? Quando as lesões são muito restritas. Então, eu tenho uma lesão, como, né, na imagem que não está toda a carcaça, mas nesse caso, vamos supor que estivesse só aqui, eu faço, né, a retirada, ela é restrita, não tem mais nenhuma outra parte dessa carcaça, então ela é localizada, eu posso remover e liberar o restante da carcaça. O que vai ser muito importante a gente entender a partir desse primeiro slide, e vocês vão ver que eu vou repetir muitas vezes, né, esse conceito, então para ficar bem fixadinho na cabeça de vocês, porque vai ser uma, né, das nossas principais critérios, né, destinos que nós teremos como avaliação. Se eu percebo, né, que eu tenho um processo sistêmico, ou seja, né, que teve uma repercussão geral na carcaça, provavelmente a condenação vai ser total, tá? Então, muitas das vezes vocês vão perceber que, né, eu vou falar, teve uma septicemia, teve comprometimento sistêmico. Então, várias situações como essa, independente de qual foi a causa, eu tô vendo que a ave está com septicemia, eu vou registrar como septicemia a causa da minha, né, destinação, por que eu tomei como ação a condenação total. Ficou claro isso para vocês? Então eu tenho 2 possibilidades: condenação parcial, quando eu tenho uma lesão restrita, localizada, consigo tirar com segurança aquela região comprometida e posso liberar o restante da carcaça para comercialização. Não tem um risco sanitário consumir o restante da carcaça. Agora, se eu estou vendo múltiplos abscessos, né, então está mostrando aqui que teve, né, um espalhamento nessa carcaça, então uma condenação total, não tem como eu retirar diversos pontos dessa carcaça. Mas além disso, eu estou vendo que tem um caráter sistêmico, ou seja, espalhou, né, multiplicou em vários locais desse organismo do animal, então teve um comprometimento nesse organismo, ele já não é mais, né, seguro, a carcaça, o músculo não é seguro para ser consumido. Então, nesse caso, eu vou ter, né, um registro como septicemia, que nada mais é, né, que a distribuição de lesões ao longo de toda a carcaça desse animal. Então, toda vez que eu estiver de frente a uma situação onde o aspecto geral é característico de uma septicemia, eu não vou registrar no ábaco como abscesso, eu vou registrar no ábaco como septicemia, porque foi ele, né, foi ela a causa da minha condenação total, ok? Então, só para ficar claro que isso vai se repetir muitas vezes, a gente pode encontrar essa situação. Afinal de contas, né, septicemia pode acontecer em vários outros aspectos infecciosos, tá? Falando aí de novos, né, aspectos infecciosos, a erisacolite também acontece com bastante frequência, né, nos frigoríficos durante o processo de abate. Então, o procedimento vai ser muito semelhante, se tratando de situações, né, onde eu tenho aqui um desvio, um tempo maior para avaliação, faço o desvio para o DIF, tá? Se eu não conseguir fazer a retirada na linha, tá? Ou até mesmo durante, né, a minha inspeção nas linhas, eu vou fazer o desvio para o DIF.
O que é a aerossaculite, né? Antes de falar quais são os processos aqui, né, que eu tenho para fazer a minha destinação. A aerossaculite, pessoal, é, né, a inflamação dos sacos aéreos por causa de alguma infecção. Geralmente os micro-organismos envolvidos nessa infecção são o Mycoplasma galisepticum e o Synovium, né? Ou muitas vezes uma associação do Mycoplasma com o E. coli, né? Porque vocês vão perceber que a E. coli é uma bactéria muito importante, é uma bactéria oportunista que vai se aproveitar de várias situações de falhas, né, do manejo e acaba levando a alterações aqui significativas da carcaça. Então a gente vai encontrar geralmente, né, essa inflamação ou restrita, ou muitas vezes como uma septicemia, né? Eu tô vendo um processo sistêmico. Então a gente pode visualizar como aqui, né, placas já mais caseosas, né, uma placa mais aderente, ou muitas vezes a gente só vai ver uma opacidade desse saco aéreo, né? Então algo um pouco mais com um grau de contaminação mais leve. Então eu posso ver isso de forma restrita, como eu posso ver isso, né, de forma sistêmica, espalhada em diversas outras regiões. Então, se eu tenho essas duas possibilidades, vocês vão perceber que eu tenho geralmente dois destinos. Ou a condenação parcial, quando essa lesão está restrita aos sacos aéreos, né? Então não se espalhou para outros órgãos, né? Nesse caso, aqui está escrito que vai se condenar sim as vísceras e o dorso, mesmo que, né, esteja localizado nos sacos aéreos. Por quê, pessoal? Porque provavelmente vai ter a contaminação, né? A gente não tem como fazer análise microbiológica, mandar para o laboratório, para daí sair, né, a definição tanto do agente ou da parte que foi contaminada. Então a gente vai usar o critério visual, aquilo que a gente está vendo, e sobre os nossos conhecimentos, né, de diversas disciplinas que a gente tem na universidade. Então eu sei que teve um contato com, né, um local contaminado, provavelmente também está contaminado. Aqui o saco aéreo ele está junto, né, com o conjunto de vísceras, ele é muito próximo, é aderente a esse conjunto de vísceras. Então eu vou, né, fazer a retirada desses de todo esse conjunto, incluindo, né, todo o saco aéreo. Então vou retirar os sacos aéreos, condenar essas vísceras e também condenar a parte do dorso, né, que entrou em contato com essas vísceras que estavam provavelmente contaminadas. Aí sim eu posso liberar o restante, então acaba ficando, né, os membros, tá certo? Que eu vou acabar aproveitando. Então eu posso aproveitar por corte, né, o restante aí que foi liberado. Então libera o restante, mas condena esse conjunto vísceras e dorso, ok? Outra possibilidade, né, tô vendo que tem espessamento, né, dessa placa, tô vendo que tem conteúdo fibrinoso, ele tá purulento, né, ele tá espalhado em outras partes desse organismo, ou tomou uma grande, né, quantidade dessa cavidade interna, eu vou ter que fazer a condenação total. Eu tô tendo um processo sistêmico, não é mais localizado, né, então não posso colocar em risco aqui, né, a sanidade, tá certo? Desse alimento. Então eu tenho, né, inocuidade desse alimento. Vou fazer uma condenação total, tá certo? Então a aerossaculite também é uma alteração muito comum, né? A gente acaba encontrando na rotina, não tem como, né? É algo que a gente vê com uma certa frequência, principalmente porque tem, né, esse aspecto relacionado à falha do manejo, daí tem, né, uma alteração respiratória, provavelmente ligada, né, a um agente oportunista que se aproveita também dessa, né, relação de falha de manejo e se multiplica ali, né, naquele órgão respiratório que acaba contaminando o restante ali dos órgãos, tá? Então só fazendo um resumo aqui do que a gente acabou de ver. Outra alteração, artrite, né? A artrite, ela a gente pode conversar, né, dela sobre em várias linhas de inspeção. Eu falei para vocês que provavelmente quando você consegue, né, verificar já lá na pré-inspeção, você já retira a artrite. A artrite é a inflamação, né, das articulações das aves. Ela pode ser causada por vários, né, motivos, desde crescimento rápido, falha de manejo também, tá?
e assim por diante, uma lesão, né, que também tenha tido aí um caráter inflamatório, uma porta de entrada e assim por diante. Então a artrite, ela tem esse aspecto visual, muitas vezes a gente consegue notar porque ela vem, né, acompanhada de uma contusão também, uma alteração de coloração da pele, não apenas o aumento de volume, então ela é de fácil visualização, não é tão difícil de, né, visualizá-la. Então provavelmente se eu consigo, né, visualizar, já condeno na pré-inspeção se eu não, um detalhe importante, se eu não conseguir retirar, porque o aspecto industrial não me permite isso, retirar na próxima articulação saudável, porque eu tenho que garantir que nada, né, vai passar que esteja contaminado para o restante do processo para ser comercializado. Então, se caso eu tenha a possibilidade, né, vamos pensar numa artrite restrita, eu tenho possibilidade de retirar apenas aquela região da coxa na próxima articulação saudável, legal, posso fazer um aproveitamento, tá? Então, vou ter uma condenação parcial, se eu conseguir fazer esse corte na próxima articulação, sem contaminar instrumentos, né, sem contaminar a linha. Caso contrário, eu não consigo fazer essa remoção na próxima articulação saudável, então eu já condeno lá na pré-inspeção, né, se eu já conseguir ver. Caso não tenha conseguido ver, eu posso ainda remover na linha C, ou se não, enviar para o DIF, né, posso também fazer o desvio para o DIF. Tá certo? Então, condenação total, quando ela vai acontecer? Quando eu não conseguir preservar, né, as articulações, então depois do corte pode ter contaminação da minha linha, ou quando eu tiver uma repercussão no estado geral. Então essa artrite causou, né, uma repercussão sistêmica, a vista, né, caquética, por exemplo, até coloquei aqui, se ela está caquética, ela não teve, né, ela estava com dor, não conseguia se movimentar, não ia buscar alimentação, não tomava água, se desidratou, ficou caquética. Então, o que levou? É sempre importante a gente fazer esse raciocínio lógico. Então, o que levou o meu critério de julgamento, né, pela condenação total? Foi a artrite ou foi a caquexia? Nesse caso, foi a caquexia, né? Então, eu vou apontar no ábaco caquexia, porque devido à artrite, essa ave ficou caquética. Nesse caso, eu tenho como escrever isso. Escrever não, né? Colocar no ábaco, registrar isso no ábaco, porque foi o diagnóstico que me gerou a condenação total. Então, vou colocar como caquexia. Então, tenho também que fazer esse tipo de avaliação, ok? Então, a artrite, sempre pensar. Tenho como preservar a próxima articulação saudável, né? Cortar na próxima articulação sem contaminação dos equipamentos, posso aproveitar. Se a empresa não tiver como remover sem a contaminação desses equipamentos e eu conseguir já visualizar, né, como aqui a artrite bilateral, que eu vejo alteração em ambas articulações, eu já vou fazer a condenação na própria pré-inspeção, tá certo? Então, são aspectos importantes da gente conversar, tá? Eu não sei se vocês perceberam, eu tenho feito, né, as lesões pra gente conversar aqui na aula em ordem alfabética, né? Então, eu achei mais fácil a gente fazer em ordem alfabética, que assim a gente tenta contemplar grande parte das lesões, né, e alterações que a gente tem dentro do frigorífico, tá bom? Então, próximo, ainda dentro da letra A, qual é a próxima alteração? Aspecto repugnante. E o aspecto repugnante, ele tem uma característica especial porque ele não é por si só uma alteração, né, uma lesão, não é uma doença, né, aspecto repugnante. Não, como o nome já fala, ele é uma apresentação indiferenciada da carcaça, porque eu não consigo, né, ter aqui um padrão específico, não me parece um músculo saudável. A ave tem um odor diferente, tem uma configuração muscular totalmente, né, desconfigurada. Então eu não sei o que levou exatamente a essa configuração. A única coisa que eu sei é que causa repugnância quando eu olho, né, uma carcaça como essas daqui, e que eu sei que não está apropriada para consumo, porque não é uma característica específica de uma carcaça de frango, né? Então, o aspecto repugnante, ele não é uma doença específica, aspecto repugnante,
é algo que aconteceu, né, sistemicamente falando, que levou essa ave a se apresentar dessa maneira, tá? Então, não tenho como dar outro critério nesse caso que não seja a condenação total. Até porque eu não sei o que aconteceu no processo, no manejo dessa ave, e muito menos o que a gente está levando a esse aspecto repugnante. Então, eu não posso colocar em risco, né, aqui a vida do consumidor, tá? Então, eu não consigo decretar, querendo ou não, né, que era uma carcaça saudável, que era uma carcaça livre, inócua, né, de perigos. Então, vou condenar totalmente, tá? Nesse caso, geralmente a gente tenta, né, dar preferência para retirada já na pré-inspeção, para facilitar, né, as seguintes linhas de inspeção, as próximas, né, linhas de inspeção. Então eu acabo tirando ali já na pré-inspeção, porque é fácil de visualizar, tá? Caso contrário, não conseguiu ou não tem, né, a linha de pré-inspeção, vai seguir para evisceração, não seria o adequado, né, mas eu posso retirar e desviar para o DIF, tá? Porque é aquele simples caso que eu não sei o que é e posso ter uma contaminação da linha de evisceração, né? Durante o processo de evisceração. Então, o mais apropriado é que seja retirado lá na pré-inspeção. Tá bom? Então, condenação total, porque o diagnóstico, né, aqui, ele vai ser dado para alteração de cor, de forma, de odor, e não tem um enquadramento, né, mais específico. Por quê? Porque o que está causando a repugnância é a aparência dessa carcaça, tá bom? Aqui mais imagens, né, para mostrar para vocês. Então, você vê que já tem a descaracterização de musculatura apropriada para consumo. Você tem alteração na cor, na textura, muitas vezes odor, né, forte que vem dessa carcaça, tá? Então, lesões diferentes que te causam uma repugnância. Diferente de dermatose aqui, você vê que tem uma alteração da cor da musculatura, não ficou apenas na pele. E se a gente tem, pessoal, qual é a parte que a gente consome, né, da carcaça? A musculatura. Então, qualquer alteração que se dê dentro desse aspecto muscular, eu não posso considerar um alimento apto para consumo, ok? Então, sempre vai ser esse foco, né, que a gente vai ter, me perdoe, relacionados a aspectos repugnantes e outras alterações. E aí a gente entra na mesma, né, conversa sobre essa questão do aspecto muscular, que é a caquexia, tá? Caquexia, gente, muito frequente, infelizmente. Por quê? Porque a caquexia, ela está relacionada à falha de manejo, né, manejo nutricional, manejo ambiental. A ave, né, teve aqui um sofrimento durante sua vida, então, olha só, né, aspectos relacionados ao bem-estar animal, e que, né, não deveria ter chegado a esse ponto. Então, muitas informações são retiradas de um alto volume que você encontra de aves caquéticas. Isso não é um bom sinal, né? Não teve ali um respeito ao bem-estar animal, muito menos a questão do manejo, né? Provavelmente estava com densidade alta, certo? A ave não estava, né, tendo acesso à alimentação de forma correta. Enfim, vários motivos poderiam levar à caquexia, até mesmo problemas sanitários, né? Muitas doenças também levam aos animais a essa configuração. E qual seria essa configuração característica de uma caquexia? A ave tem, né? Aqui vou até pegar a pontinha para mostrar para vocês. Ela tem a proeminência dessa cartilagem external, ou seja, né, da quilha. Então eu vejo a quilha quando eu estou fazendo a minha inspeção pós-mortem. E além disso, eu estou vendo a quilha proeminente, e quando eu olho para o lado, a musculatura não teve desenvolvimento, né? Eu não tenho aqui o desenvolvimento natural, né, correto, padronizado dessa musculatura, o que é diferente de uma carcaça magra. A gente já vai falar sobre isso, né? Eu não tenho aqui uma musculatura que aconteceu, mas é um pouco menos desenvolvida. Eu não tenho musculatura nenhuma, né? Praticamente, tá certo? Então, eu não tenho uma ave que tem desenvolvimento muscular, mas ela é um pouco menor
do que uma ave, né? Aqui o que eu estou encontrando é uma ave com alteração de cor da musculatura, não tem musculatura desenvolvida a ponto de eu enxergar a sua quilha, né? Tá proeminente essa quilha. Nesse caso não tem também o que fazer, né? A gente vai fazer a condenação total. E aí eu só, né, relembro vocês das situações anteriores que a gente conversou, provavelmente, né, nós iremos repetir essa informação. Muitas doenças, né, que são sistêmicas vão ter esse padrão de carcaça. Eu vou encontrar exatamente uma carcaça caquética. E aí eu vou computar lá no meu ábaco como caquexia a causa principal, porque foi aquilo que me fez levar, né? Foi o meu critério de julgamento que me fez levar a essa decisão sanitária, que era a condenação total. Então, aquilo que me levou à decisão sanitária é aquilo que eu vou deixar claro e descrito nos meus, né, registros, seja no ábaco quanto na minha planilha. Então, provavelmente você vai ver uma carcaça assim já na pré-inspeção e é ali que você vai fazer, né, a condenação, né, condenação total. Caso não seja possível, mais uma vez, tá? Ainda tem outras linhas, centro pré-visceração, né? Não consegui tirar ali na pré-inspeção, vai para o DIF ou na linha, né? Que você conseguir retirar a partir do momento que você já enxergar essa carcaça caquética, tá certo? Tô aqui mostrando para vocês, ó, uma carcaça com configuração muscular normal e uma ave caquética, tá? Onde eu enxergo essa quilha proeminente, não tem deposição muscular, não tem desenvolvimento, né, do peitoral aqui no caso, então eu consigo, né, notar essa falha, tá certo? Na musculatura, essa quantidade pouco desenvolvida da musculatura associada a uma quilha aparente. Muito característico, né? De uma ave caquética. E olha só aqui, né, a magreza, o nosso RISPOA também fala sobre isso, né, pouca quantidade aqui de musculatura, mas, né, eu tenho um desenvolvimento natural desse músculo, só que eu não tive, né, até deixei aqui, ó, é uma carcaça que tem um tamanho menor, né, a ave não se desenvolveu como a outra ave que se esperava para o plantel, né, como as outras dentro do plantel. Eu vou ter um score corporal ainda um pouco menor, mas eu tenho, né, um peso abaixo da média, mas eu não tenho, gente, a perda dessa massa muscular, tá? Eu enxergo, né, essa massa muscular sendo desenvolvida, pode até ter ausência de gordura porque é um animal menor, mas ele teve o desenvolvimento da musculatura, que é a porção que a gente, né, se alimenta, tá? Que é a porção destinada ao consumo. Então essa é a grande diferença visual que nós teremos de uma caquexia e de uma magreza, que é importante para nossa decisão sanitária. Aqui eu só tenho uma ave que é menor, né? Que teve uma menor deposição aqui da massa, né, da massa muscular no sentido do tamanho da ave, tá? Mas ela não teve a perda dessa massa muscular. Daí eu deixei aqui para vocês uma informação, né, que é a primeira vez que a gente vai ver sobre essa questão do aproveitamento condicional. Mas aqui seria uma situação. Então, para melhor diferenciação e adequação ao respaldo legal, animais condenados totalmente devem ser enquadrados como caquéticos. Se eu não tenho instalado na empresa, né, se a empresa na verdade não tem instalada a estrutura para fazer o aproveitamento condicional, eu vou fazer a condenação total e enquadrar esse animal como caquético. Agora, se a empresa tiver a possibilidade, né, isso foi validado nos seus programas de autocontrole, já fez o teste, já passou para aprovação do CIF, ele pode sim levar para um aproveitamento condicional um animal magro, tá? Então a magreza, ela tem, né, essa possibilidade também como critério de um destino, né, adequado para o nosso critério de julgamento, tá certo? Então deixei aqui para vocês essa especificação. Caso não seja possível ter o aproveitamento condicional, faço, né, como sempre, a condenação total como animal caquético. Eu vou deixar lá no ábaco animal caquético, ok? Seja muito bem-vindo ao Convet. Eu sou o professor Saulo Pasco. Em poucos minutos eu vou te falar tudo sobre a nossa inspeção, em inspeção de aves, bovinos e suínos.
Deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou auditor fiscal federal agropecuário, ou seja, eu trabalho no Ministério da Agricultura fazendo justamente inspeção. Já trabalho no MAPA desde 2018 e anteriormente trabalhei na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul por 4 anos também fazendo inspeção. Toda essa minha jornada, que são mais de 12 anos, minha atribuição principal foi trabalhar com inspeção de suínos. Apesar de conhecer e ter feito auditorias, visitado, enfim, fiscalizado outras indústrias, a maior parte do tempo eu trabalhei com inspeção de suínos de fato. Eu me formei na URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, e tenho uma pós-graduação também em Vigilância Sanitária e Qualidade dos Alimentos. A professora que vai cuidar da parte de inspeção de aves é a doutora Ana Paula Barbon. Ela é médica veterinária, graduada pela Universidade Estadual de Londrina. Ela já tem um MBA em Planejamento e Gestão Estratégica e é mestre em Medicina Veterinária Preventiva pela FCAV da Unesp, em Jaboticabal também, em São Paulo. É doutora em Ciência Animal pela UEL, com período sanduíche, que é aquele que faz uma parte no exterior, né? Na Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, na Itália. Ela é pesquisadora voluntária na Unicamp com ênfase em análises não destrutivas para alimentos, incluindo o uso de inteligência computacional. Ela tem experiência como docente na graduação e pós-graduação, também supervisora da qualidade em abatedouro frigorífico de aves e indústria de produtos cárneos. O professor Fábio Canitz é quem dá a parte de inspeção de bovinos. Atualmente ele é auditor fiscal tributário. Ele é graduado em Medicina Veterinária pela Federal de Santa Maria, também se formou em Ciências Contábeis pela Unicinos, tem mestrado em Medicina Veterinária Preventiva, Epidemiologia e Diagnóstico de Doenças Infecto-Contagiosas, também pela Federal de Santa Maria. Foi aprovado em diversos concursos, tem bastante experiência nessa parte, e foi nomeado também em vários, trabalhou na Secretaria Estadual da Agricultura, também comigo, então ele entrou em 2014 lá, tem muitos anos de experiência, tá? Tá ali, de 2014 a 2025 ele trabalhou principalmente como fazendo a inspeção de bovinos. Também foi supervisor da regional, fez auditorias, foi auditor, então ele tem uma experiência ampla em várias áreas, mas da mesma forma que eu, a maior parte do tempo ele trabalhou com inspeção de bovinos. Essa pós, só para vocês entenderem, né? A pós-graduação tem 2 tipos, stricto sensu, que é mestrado e doutorado, e lato sensu, que são os MBA, as especializações e as residências. A nossa, ela se enquadra em especialização, ou seja, ela tem um mínimo aí de 360 horas, que inclui tudo, aulas, materiais complementares, as atividades, tá? E a parte estrutural, ou seja, os conteúdos abordados, são esses que estão aqui na tela. As normas federais, por exemplo, RISPOA, que é o Regulamento de Inspeção Sanitária e Industrial dos Produtos de Origem Animal. É a principal norma quando a gente fala de inspeção. Ela fala de destino de carcaça, de como que tem que estar questão estrutural, a higiene, ela cita uma série de coisas nesse regulamento e existem normas complementares. Por exemplo, as normas técnicas. A norma técnica de abate e industrialização de suínos é a Portaria 711 de 1995. A de aves é a 210, mas a gente trata de outras também. Claro, o Manual de Inspeção de Bovinos, do Ministério da Agricultura. Ali tem outro exemplo que é a Portaria do Abate Humanitário. Então, a gente colocou ali entre outras porque ao longo das apresentações a gente vai citando diversas normas. E uma coisa muito bacana, nosso aluno tem direito a assistir às aulas dentro do período de acesso e elas vão sendo atualizadas conforme ocorram alterações nessas normas. Isso é bem interessante. Bom, o foco principal são os procedimentos de inspeção ante e pós-morte de aves, bovinos e suínos. Subdividindo a inspeção ante-mortem, a gente vai apresentar para vocês os procedimentos da inspeção ante-mortem, avaliação da documentação pré-abate, avaliação clínica dos animais, necrópsia, abate de emergência e os registros de inspeção ante-mortem. Tudo isso com foco em normas federais, em planilhas federais, ok? Já que os estados e municípios tendem a usar as mesmas ou muito semelhantes ou se basearem nas federais para criarem as suas. Então a gente vai focar todo o nosso conteúdo em normas e modelos e planilhas federais
e a partir disso vocês conseguem ir se achando caso vocês não trabalhem em estabelecimentos que tenham um registro no Serviço de Inspeção Federal. Inspeção pós-mortem. Então a gente vai falar da pré-inspeção, das técnicas de inspeção nas linhas de abate, alterações detectadas na inspeção pós-mortem, critérios de destinação e registro da inspeção pós-mortem. Em outras palavras, a gente vai apresentar para vocês o fluxo do abate e vai dizendo o que é feito em cada lugar. Aqui é a linha de inspeção tal, tem uma fase preparatória, que é a exposição da víscera assim, que corta aqui. Depois tem a técnica de inspeção, que tu segura assim, tu corta assado. Depois a gente vai mostrar como se registra isso, o que é desviado para o departamento de inspeção final, que é uma área privativa da inspeção, para ser feita uma avaliação mais criteriosa. E lá a gente vai trabalhar os destinos de carcaça, o que é condenado, o que vai para cozimento, vai sofrer algum aproveitamento condicional, tudo isso a gente fala, então, no detalhe para vocês. Um detalhe importante, né? Os professores, como eu apresentei para vocês, todos têm muita experiência prática, então eles sabem exatamente como toda essa legislação gigantesca, como que ela é aplicada na prática, né? E como é cobrada na prática. Então, se tu é estudante ou tu quer trabalhar nessa área ou tu já trabalha, fica tranquilo, porque tu vai ter acesso a muita informação de como usar na prática essa legislação. É uma legislação muito antiga, truncada, com algumas coisas que já estão obsoletas, então essa pós ela é muito interessante por causa disso, ela vai apontar para vocês o que é importante de fato. As aulas são ricas em recursos audiovisuais, ou seja, vocês vão ver muitos vídeos, muitas fotos, tá? Ela é bem completa. Todos os nossos alunos entram em grupos do WhatsApp e lá estão os professores. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, claro, sobre o conteúdo, né, ou situações práticas do dia a dia, vocês podem mandar lá, que os outros alunos vão ajudando, os professores vão supervisionando, eles ajudam também. Ok? Às vezes tem que encaminhar um documento para ajudar, uma norma, um manual. Então vocês contam com um apoio bem bacana aí de outros colegas e, claro, dos professores. Nós fornecemos materiais complementares também, as normas que a gente vai utilizar, os manuais. As aulas, nós temos dois tipos. As que são gravadas para vocês assistirem quando quiserem, qualquer hora. E uma aula por mês ao vivo com cada professor. Então, vai ser agendado, geralmente ocorre nos sábados, tu assiste. Ah, mas no sábado eu não posso, ou não pude. Não tem problema, porque a aula ao vivo ela é gravada também e disponibilizada para vocês assistirem. Por que a gente recomenda que participe? Porque é um momento para tirar dúvida com os professores, para trocar experiência, para comentar o que vocês têm visto na prática, para fazer um network, para os alunos se conhecerem. Então a gente recomenda que assista a aula ao vivo também, uma por mês de cada professor. Não é obrigatório, como eu disse, pode assistir a gravação, não é uma avaliação, não conta ponto para vocês passarem, mas a gente recomenda. TCC somente para quem quer, porque essa pós ela é reconhecida, né? Ela tem um certificado reconhecido pelo MEC, está dentro das normas do MEC, então o TCC é opcional, faz quem quer, não faz diferença, tá? Outra grande vantagem, a gente está parcelando essa pós-graduação em 12 vezes. Então, eu queria deixar para vocês esse recado. É uma pós bem interessante, muito útil para quem quer aprender como as coisas ocorrem na prática mesmo. Porque simplesmente pegar uma norma, uma portaria 711 e começar a ler, vocês vão ver que ela é bem complicada, que ela tem uma série de falhas, erros, e já com os recursos audiovisuais e com a explicação do professor, fica muito mais fácil de entender e absorver. Ok? Então, reforço, os professores têm muita experiência prática, são de alto gabarito, modéstia à parte, né? Mas tem anos de experiência nessas áreas, por isso que eu convido vocês a serem nossos alunos, tá certo? Um grande abraço e espero ver vocês muito em breve nas aulas. Canibalismo, né? Hoje várias alterações estão envolvidas com o manejo, né, dessas aves, e não seria diferente para o canibalismo. O que é o canibalismo por sua definição? Até deixei escrito aqui para vocês. É o ato ou vício que as aves têm de se bicarem, né? Por algum motivo elas ficam se bicando. Falta de balanço nutricional, parasitismo, hábito comportamental dessa ave, densidade excessiva, manejo, né,
qualidade ambiental também relacionada à ventilação, tá? Tudo faz essa ave ficar estressada, ela se estressa e acaba bicando, né, a ave próxima a ela. Então é um vício, é um ato que faz com que as aves acabem, né, levando a lesões nas outras devido, né, a essa bicagem excessiva. E aí eu posso ter várias características de lesões aqui, porque vai depender da intensidade que essa ave foi bicada e até quando, né, até o período quando isso aconteceu, ou até mesmo, né, relacionado aí à abertura, fechamento, como é que se apresenta essa lesão, se teve contaminação secundária e assim por diante, né, se eu abrir uma porta de entrada para micro-organismos oportunistas. Então, se eu tiver ferimentos fechados, tá, onde eu consigo, né, ter uma pequena porção com pouco, não tô vendo o desenvolvimento de contaminação, é uma lesão, né, que tá ali mostrando, tá, que é pequena, tá, o animal não teve um caráter sistêmico, a gente já vai falar sobre isso, tá. Não, já até escrevi aqui, me perdoe, já deixei escrito, eu não estava enxergando. Então, se eu não tive o comprometimento sistêmico, ou só tive uma lesão, tá, pequena ali na pele, tô vendo ao redor, não teve um fechamento, um ferimento fechado, eu posso liberar, né, essa carcaça depois de retirar, claro, aquele pequeno, né, espaço que foi bicado. Geralmente é nessa região, tá, caudal da ave. Vocês podem perceber que a maior parte das lesões vão acontecer exatamente aqui, né? A gente busca canibalismo exatamente nessa região, né? Onde está disponível ali, que chama a atenção da ave para fazer a bicagem naquele local. Por outro ponto de vista, vamos pensar em uma outra situação. Eu tenho lesões como essa daqui, ó, onde eu tenho um ferimento aberto. Esse ferimento teve um processo inflamatório muito grande, tá? Teve também, né, uma reação aqui infecciosa, reação inflamatória, e teve, né, um dilaceramento dessa pele e comprometimento do músculo, teve uma extensão muscular. Essa ave, né, essa carcaça não está própria para consumo. Provavelmente ela tem até sinais de caquexia ou septicemia devido, né, a esse ato do canibalismo. Então, nesse caso, se eu tiver lesões extensas com repercussão na carcaça, vou fazer a condenação total, tá certo? Então, não posso, né, fazer o aproveitamento e liberação dessa carcaça, tá? Então, canibalismo, infelizmente, ainda acontece, é uma questão relacionada ao comportamento das aves, ao manejo ineficiente, nos traz informação sobre bem-estar animal e relação, né, com a ambiência, importante, né, para ser aí discutido com a empresa, a indústria, tá? Porque todos respeitando certos aspectos relacionados também ao bem-estar dessas aves, ok? Próxima alteração, celulite, né? A celulite, mais uma vez, né, um processo inflamatório do tecido subcutâneo e é muito característico das aves, né, ter esse aspecto igual eu mostrei aqui nessa imagem. Aqui ainda está fechado, mas eu consigo, se eu tenho um olhar bem crítico, né, bem rápido ou até mesmo, né, muito acurado devido ao treinamento que a gente recebe, você já consegue ver essa placa, né, que fica ali caseosa no subcutâneo devido à alteração na textura, tá? Então você percebe pela textura, que é um local mais endurecido, que tá cheio de placa caseosa. Aqui a gente enxerga também pela coloração, né? Tem uma coloração mais amarelada nessa região. Então você vê um espessamento, né, dessa região aqui próxima, né, também da parte caudal do animal, tá? Então, quando a gente abre, a gente consegue enxergar esse processo, né, caseoso, tá bom? Que, mais uma vez, gente, está envolvido com processo infeccioso de bactérias oportunistas, geralmente E. coli, que aproveitou de alguma, né, lesão na pele para fazer a multiplicação. A ave fica, né, naquele ambiente, naquela cama, que muitas vezes não era uma cama que teve, né, uma troca adequada, uma cama úmida, que proporciona o crescimento desses micro-organismos, levando a lesões características como a celulite. Tá certo? Então, processo inflamatório do tecido subcutâneo devido a uma infecção prévia, né, oportunista, de agentes oportunistas, que cria essa placa caseosa, que a gente consegue, dependendo do grau de evolução, né, da quantidade dessas placas, a gente consegue já notar
com a carcaça ainda fechada, esse espessamento da pele, com placas amareladas, então a gente vê uma tonalidade diferente na pele também. Quando a gente abre, a gente encontra essa característica aqui, tá? Dessas placas aderentes nesse subcutâneo. Então, procedimento: desvio para o DIF se eu não conseguir retirar na linha C, né? Se a lesão for muito extensa, tô vendo, né, que vai precisar de mais tempo para fazer a retirada, desvio para o DIF. Quais são as possibilidades de destino aqui? Eu posso ter tanto condenação parcial, né, onde eu vou ter uma característica de lesão restrita pequena, né? Então, não tem essa característica como aqui que eu vejo, né? Um espalhamento em toda a carcaça, que já é possível até mesmo com a carcaça fechada eu notar, né? Essa quantidade de placa caseosa que mudou até o espessamento da pele. Então, se for uma lesão restrita, que é fácil, né? Que eu consigo fazer a retirada com segurança apenas da área afetada, vou retirar essa área afetada e vou liberar o restante, tá? Então, fazer a condenação parcial. Já a condenação total, eu estou enxergando uma lesão mais extensa ou até, né, o comprometimento, no caso aí, na lesão extensa com comprometimento da carcaça. Então, já teve um nível aqui sistêmico e eu vou ter que fazer a condenação total, ok? Não sempre o mesmo, né, raciocínio. Eu sei que parece que fica repetitivo, mas é exatamente isso, né? Se eu tô tendo um aspecto sistêmico, eu vou sempre fazer condenação total, tá? Então, para deixar bem claro aqui o que seria a possibilidade de uma condenação parcial, eu trouxe essa imagem para vocês. Então, não dava para ver, né, às vezes essa diferenciação própria desse tecido subcutâneo com a ave ainda fechada. Então, lá na pré-inspeção vai ser difícil encontrar uma condenação parcial para que levou, né, uma condenação parcial de uma carcaça com esse grau aqui de celulite. Geralmente, né, eu vou encontrar graus assim, tá? Lá na pré-inspeção, onde eu já tenho, até mesmo com a carcaça fechada, eu noto, né, essa coloração e esse espessamento do subcutâneo. Aqui, além de ter, né, uma distribuição grande dessas placas, eu já vejo o que? Vejo alteração no músculo, tá? Eu tenho coloração aqui muscular inadequada, que tá me dando a informação de que foi sistêmico. Olha só a placa caseosa, como ela é aderente, né? Já tá putrefada, mostrando que é uma infecção até mesmo crônica, tardia, ok? Então, gente, condenação parcial, situações restritas, onde eu consigo retirar com segurança, libero o restante, não tive alteração muscular, né? Aqui, condenação total, tive uma distribuição grande, né, em grande parte dessa carcaça, até mesmo com alterações musculares e sistêmicas desse animal, dessa carcaça. Então, precisa levar a condenação total como meu critério de julgamento. Contaminação também é algo, né, muito frequente, infelizmente, porque está te mostrando que tem, né, uma falha aqui industrial. Por quê? Porque aconteceu uma falha durante o processo de evisceração, que eu tive rompimento de víscera, e essas vísceras, né, que aqui é gastrointestinal e biliar, foram rompidas e levou à contaminação dessa carcaça. Mas por que teve, muitas vezes, esse rompimento de vísceras durante a evisceração, seja uma evisceração manual, uma evisceração mecânica? Provavelmente porque eu tinha, né, lotes desiguais, eu estou tendo um processo de manejo de abate inadequado porque não respeitou o tempo de jejum, tá? Então, são várias causas que podem levar, sim, a uma falha até mesmo industrial, porque, né, não foram atendidos parâmetros durante o processo, né, de manejo pré-abate, tá? Então, são indicadores de não conformidade para contaminação. Independente da causa, quais são, né, os procedimentos adotados e os destinos que eu vou ter aqui de possibilidades de destinos em situações como essa, né, de contaminação. Eu vou desviar para o DIF, se caso eu não conseguir, né, remover durante o encontro nas linhas, tá? Então, como qualquer outra alteração que a gente já vem aqui conversando, então desvio para o DIF, se não conseguir, né, retirar nas linhas.
Possibilidade de condenação parcial, apenas uma pequena área afetada, né? Então não teve uma repercussão dessa contaminação, não teve uma distribuição, aqui não é repercussão, né? Uma distribuição em toda a carcaça ou em grande parte da carcaça, tá ali restrita, né? Só um local, consigo retirar tranquilamente, condeno, né, a parte que foi contaminada e libera o restante da carcaça. Ao contrário, se eu tenho uma contaminação extensa, não tem possibilidade de remover, pegou em toda a carcaça, né, nós estamos falando aqui de contaminação gastrointestinal, tem, né, algo mais ainda, com quantidade de bacteriana, né, enorme, então não tem possibilidade de aceitar uma situação como essa. Afinal de contas, estamos mitigando perigos, né? O nosso objetivo é fornecer um alimento inócuo, tá? Então, condenação total em situações como essa, contaminação extensa, sem possibilidade de remoção, faço condenação total. Então aqui seria uma dessas, né, desse cenário que eu acabei de falar para vocês, né, onde eu vou ter uma condenação parcial, não tem como fazer a retirada, afinal de contas se espalhou, né, por uma grande extensão dessa carcaça. Aqui eu consigo, né, fazer a retirada e posso ter a contaminação parcial. Você vê que pegou aqui também, né? Então, uma área restrita. Aqui já tá até, né, vai depender muito da habilidade de quem tá fazendo essa avaliação, tá? Então, contaminação gastrointestinal, ela teve, né, durante toda a sua história, isso de como poderia melhorar, afinal de contas, né, a gente acaba tendo uma grande perda aqui de quantidade, vamos falar de volume, né, de carcaça devido a esse problema. Então hoje, né, a legislação já permite o uso de um chuveiro HPS. O que é o chuveiro HPS? É um chuveiro com uma alta pressão, que deve funcionar bem, não é, né, só pingando a aguinha ali, porque não vai fazer a retirada. Eu tenho que garantir, quando a empresa decide pelo chuveiro HPS, ela tem que estar, né, tem que estar tudo validado, tá no programa de autocontrole, e tem que garantir que isso vai ser feito de forma correta, tá? Então o decreto já fala sobre isso, né? Vamos ver aqui o que ele fala. Que as carcaças e partes das carcaças, né, os órgãos que tiverem extensa contaminação, independente, né, daqui de qual é o conteúdo, gastrointestinal, urina, leite, né, isso aqui é para todas, né, espécies, ele estava falando, né, peguei do decreto, bile, pus e outra contaminação devem ser condenados quando não for possível remover completamente essa área contaminada. Poderá ser permitida a retirada da contaminação sem a remoção completa da área contaminada, conforme estabelecido em normas complementares, né? Então ele estava querendo dizer também dessa possibilidade, né? A gente tem possibilidade manual com a faca e o uso de chuveiro HPS, que hoje é permitido, desde que bem implantado, bem, né, verificado aí né, que esteja no programa de autocontrole pela indústria, tá? Quando bem executado, tem resultados muito positivos, né, com relação a essa questão da retirada de contaminação, né? Depois me falem o que vocês acham sobre essa questão que já foi tão debatida dentro da indústria, né? Mas é o futuro utilizar tecnologias mais avançadas que facilitem também, né, a nossa operação e a operação da indústria de uma forma geral. Ok? Então, chuveiro HPS faz essa retirada principalmente, né, de regiões pequenas. Não estamos falando de uma carcaça, como eu mostrei aqui anteriormente para vocês, né? Não é uma situação dessa, né, que não vai conseguir, né? Mas de contaminações restritas, pequenas, ele consegue fazer, né, essa retirada sem a gente danificar essa carcaça, né, sem a remoção completa ali da área contaminada. Ok? Contusões e fraturas, né? Mais uma vez aqui vocês percebam que tem bastante destaque vermelho, porque a gente vai falar de algo novo. Até então não tinha falado isso ainda para vocês, mas antes de chegar lá, gostaria de comentar sobre a questão do processo, né, de ocorrência de contusões e fraturas, que mais uma vez está, né, ligado ao manejo pré-abate mal feito, tá? Porque através da coloração dessa carcaça a gente consegue entender, né, se é uma carcaça mais antiga, se é uma carcaça mais
mais atual e consigo fazer uma correlação com o momento que aconteceu essa lesão. Isso daria muita informação, por exemplo, para a indústria, para tentar entender onde está acontecendo a falha no manejo pré-abate que está levando a essas contusões. Então, contusões mais escuras, mais arroxeadas, né? Mostra que foi lá na granja, às vezes durante apanho, até mesmo, né, no manejo desses animais. Então, se tiver mais esverdeada, mais amarelada, eu sei que aconteceu durante aquele momento. Agora, se for uma lesão mais vermelha, mostrando que acabou de acontecer, né, vermelho vivo, provavelmente foi dentro da indústria, né, durante o processo ali de pendura, descarregamento, né, dessas aves. Então eu consigo ter uma noção, né, daí falando como empresa, no local, no momento em que aconteceu essa contusão. Isso é uma informação muito válida para minha, né, ação corretiva, para que eu consiga fazer a ação corretiva como empresa, tá certo? Então, só fazendo esse parêntese aí sobre essa questão das contusões e fraturas, que tem essa relação, né, muito ligada também com o manejo pré-abate mal feito, tá? Mas eu coloquei uma imagem aqui diferente para vocês, né? Porque nessa fratura, agora falando de fratura, eu percebi que teve um aspecto hemorrágico, né, de quebra aí dessa fratura, enquanto ainda tinha, né, a passagem de sanguínea. Então eu vou ter uma lesão, né? Tô causando aqui uma lesão. Então eu vou ver esse aspecto de contusão associado a essa fratura. Já na imagem abaixo, eu não vejo essa caracterização, eu não tenho, né, um aspecto de contusão, de derramamento sanguíneo em torno dessa fratura. Porque, pessoal, isso daqui aconteceu durante, né, a depenagem, tá certo? Por causa de falha tecnológica, ou seja, dos anéis, né, do equipamento, dos dedos, né, de borracha ali, anéis, dos dedos de borracha desse equipamento, que levaram, né, a essa fratura que a gente chama de fratura branca ou de fratura tecnológica, ou seja, não teve, né, um aspecto anterior ao abate. Aqui foi uma falha mesmo do próprio equipamento que estava descalibrado, né, ou seja, estava com uma rotação muito alta e acabou lesionando essa região, que é uma região muito sensível, né, principalmente a gente vê na asa, né, num local que vê bastante falha de fratura branca que a gente encontra geralmente nessa região, porque a coxa já tem, né, uma estruturação óssea muito mais compactada, muito mais, né, resistente. Então a gente acaba vendo isso mais nas asas, tá bom? Então eu tenho também, né, essas possibilidades. Por que é importante a gente conversar sobre isso, né? Sobre a característica dessa lesão? Porque eu vou ter, né, também destinações diferentes nessas, né, diferentes também aqui situações, tá? Por quê? Porque se acontecer, vamos pegar o exemplo aqui de uma fratura branca como essa, eu poderia dar, né, um destino industrial, que é um termo recente, né, desde 2020, que vem sendo utilizado, que é o quê? A destinação dada pelo estabelecimento às matérias-primas e produtos, né, que foram geralmente advindas ou de fraturas, miopatias, né? Quando a gente fala de miopatia, a gente vai falar de novo sobre essa questão de destinação industrial, que é aproveitar essa parte que, né, seria condenada, mas que não tem um processo inflamatório, não tem um perigo biológico, não tem um risco sanitário para a alimentação, tá? Então, para o ser humano, mas também não pode ser apresentada dessa forma in natura para o consumidor. Então eu posso fazer o quê? Um aproveitamento, né? Uma destinação industrial, tá certo? É diferente de condenação parcial, né? Onde eu vou descartar essa região e vou aproveitar o restante. Aqui eu estou aproveitando exatamente essa porção que foi condenada, mas que não pode ser apresentada in natura, mas ela pode ser consumida porque não tem nenhum risco sanitário. Vocês entenderam? Então essa é a destinação industrial, né? Mas para a indústria poder utilizar essa destinação industrial, ela tem que ter implementado isso, né? Tá implantado, descrito nos manuais de autocontrole, validado o processo para que seja aprovado, né, pelo CIF e possa daí fazer essa utilização, tá? Então, mais uma vez, envolve aqui investimentos estruturais,
né, a aprovação também dos órgãos de fiscalização e a validação pela empresa de que vai funcionar, tá bom? Porque vai gerar aqui documentos também essenciais para você poder utilizar essa matéria-prima, por exemplo, para a produção de derivados, tá? De derivados de carne, tá? Então, posso sim fazer essa destinação industrial atualmente, né? Desde que o estabelecimento implante isso tudo, deixa descrito nos manuais de autocontrole. Vamos sair agora desse cenário, né? Caso contrário, não tem a possibilidade de fazer destinação industrial, mas eu tenho, né, aqui diante da minha, né, do meu critério de julgamento, da minha avaliação, a possibilidade de encontrar uma lesão pequena, né, ou seja, restrita, que eu consiga mais uma vez, né, fazer o descarte dessa região, mas eu aproveito o restante, então vou fazer uma condenação parcial, vou liberar aquilo que está apropriado para consumo e elimino o restante, se eu não conseguir, né, fazer destinação industrial. E condenação total, quando eu vejo de forma generalizada, né, a presença dessas contusões e dessas fraturas, tá certo? Então não tem como fazer, né, o aproveitamento das partes, tá? Então lesões generalizadas, condenação total, lesões localizadas, condenação parcial ou destino industrial. Dermatoses, pessoal. Dermatoses é um termo genérico, né, que a gente usa para lesões na pele. Então, mais uma vez, correlacionada à porta de entrada, a cama mal, né, cama emplastada, com alta umidade, né, que não foi feita aí o seu processo, né, de manejo de forma adequada, alta densidade do lote. Enfim, algo que levou, né, a um processo aqui inflamatório, que eu vejo que tem, né, uma textura, quando estou fazendo a avaliação, estou vendo que tem uma textura alterada, uma coloração alterada dessa pele, né, até mesmo dessa musculatura. Então, a nível de pele, a gente encontra as dermatoses. Não sei qual é a causa, não sei qual é o agente, por isso é um termo genérico, ok? Então, vou desviar para o DIF. Lembrem-se que eu tinha dito para vocês também, né, que se tiver pré-inspeção, uma situação como essa, facilmente visível, já retiro isso na pré-inspeção. Se não, retiraria na linha C, não foi possível na linha C, sempre desvio para o DIF, tá? Então, condenação parcial, se tiver uma pequena, né, lesão localizada, retiro essa parte, condeno essa parte e libero o restante da carcaça. Agora, se eu tiver uma condenação total, posso ter possibilidade de lesões generalizadas, né? Então, igual aqui, eu estou vendo uma lesão generalizada, alteração da musculatura, então a musculatura já mudou de cor, já tem outra textura, ou seja, né, a porção alimentar não está adequada. Estou vendo que tem muitas vezes um caráter sistêmico que levou uma caquexia, uma septicemia. Se foi isso que eu visualizei e foi esse o meu critério de condenação, vou, né, escrever no ábaco exatamente isso, que era caquexia ou septicemia, que me levou à condenação total, tá bom? Caso contrário, condenação parcial, dermatose, ábaco, né, coloco ali, retiro a porção afetada e libero o restante da carcaça. Escaldagem excessiva. Escaldagem excessiva é um processo de falha tecnológica, né? Não é relacionado ao manejo mal feito, tá? Então não vem aí do campo, é um processo de falha industrial, né? E como que a gente pode visualizar? Quais são as possibilidades aqui também, tá? Mas antes de falar dessas possibilidades, o que seria a escaldagem excessiva? Só para, né, deixar claro aqui para vocês. É quando, né, essa carcaça passou os túneis aqui, né, de escaldagem, onde eu teria, né, o aquecimento da raiz das penas, né, para depois ser retirada na próxima etapa, que seria a depenagem. Então, aqui não teve uma calibração adequada do binômio tempo e temperatura, ou eu usei uma temperatura muito alta, né, tô falando como indústria, quando eu falei eu usei, se me refiro à empresa, tá, gente? A empresa não usou o binômio tempo e temperatura adequado, ou seja, né, estava uma temperatura alta ou ficou muito tempo, né, exposta a essa água quente, e aí eu causei o que? O cozimento, né, da porção muscular dessa carcaça.
Porção muscular, porção que a gente se alimenta, então não está adequada, né, para ser consumida. Então eu tenho uma exposição dessa musculatura, uma musculatura rompida, né, levando a extensão muito grande, pode ter, né, uma extensão muito grande dessa musculatura. Eu sempre brinco com os alunos que parece, né, quando eu pego essa imagem, para mim parece um frango Frankenstein, né, você vê que não tem nenhuma configuração adequada, tá, parece que, né, pegou e triturou um frango aqui desfiado, e é exatamente isso, teve o cozimento, né, dessa carcaça. Então nesse caso, gente, eu já tive contaminação, né, desconfiguração muscular, eu vou fazer a condenação total. Em geral é possível verificar isso na pré-inspeção, então já retiro na pré-inspeção. Se não for possível tirar na pré-inspeção nem na linha C, desvio para o DIF, né? Mas professora, tem possibilidade de ter condenação parcial? Tem, né? É muito mais difícil. Geralmente a gente vê lesões mecânicas extensas, né, com rompimento de pele, já com cozimento da carcaça. Mas pode acontecer de ter sido algo pontual, né? Eu vejo ali uma lesão superficial que não, né, teve um espalhamento pela carcaça. Nesse caso, posso sim, então, ter uma condenação parcial, retiro, né, e libero o restante, e posso, né, fazer condenação total em caso de grande extensão dessa carcaça, tá? Então, aqui pra gente fechar esse raciocínio, né, e fechar também a aula de hoje, para vocês entenderem exatamente qual é, né, quais são esses critérios de escala, de score, de escaldagem. Aqui a gente tem, né, sem escaldagem, não tem cozimento, né, tá natural, normal a musculatura. Aqui eu tive uma pequena escaldagem, uma escaldagem leve, então não desconfigurou ainda o processo muscular, não teve lesão, né, desse músculo. E aqui eu já tive, né, já um cozimento, uma desconfiguração dessa porção muscular. Então a área foi extremamente comprometida, né, uma grande extensão dessa área foi comprometida. Então aqui a gente vai fazer a condenação total dessa carcaça, tá certo? E muitas vezes o que a gente encontra é o frango, né, Frankenstein aqui, ó. Por que frango Frankenstein? Porque depois dessa carcaça teve esse rompimento, né, teve esse cozimento da porção muscular na escaldagem, ou seja, quando estava, né, ali aquecido. É como se a gente estivesse fazendo frango desfiado. Ele vai passar pela depenagem, que é o quê? São dedos rotatórios que vão retirar essas penas, né? Então imaginem só, a pressão desses dedos numa musculatura que já foi danificada acaba levando a uma situação como essa daqui, em graus elevados, né, de escaldagem excessiva. Então só para fechar aqui esse raciocínio. Então, mais uma vez, né, um problema industrial e não um problema de manejo, tá certo? Pessoal, até agora, né, essa é a nossa primeira parte, não termina por aqui, né? Cadê não termina por aqui, a gente ainda vai dar continuidade a essas, né, lesões. Na próxima aula eu vou terminar as principais lesões, espero que vocês estejam gostando, né, de conhecer um pouco mais a fundo essas alterações, quais são os nossos critérios de julgamento e as nossas decisões sanitárias, tá certo? Então eu aguardo vocês na próxima aula para a gente dar continuidade a esses processos, né, de alterações e também das nossas decisões. Um grande abraço, tchau, tchau.